Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, fique à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso. Vamos continuar o estudo do nosso Object Application e nessa lição nós vamos ver algumas propriedades que retornam objetos filhos do Object Application. Vamos ver isso na prática através de exemplos de pequenos trechos de código. Lembrando sempre que para testar esses pequenos trechos você pode abrir uma planilha em branco, pressionar Alt F11 para ir lá para o editor de código VBA, cria um procedimento teste lá, põe o código, executa e verifica ele como ele está funcionando, tá? Isso é bem simples de fazer, nós já fizemos trocentas vezes ao longo desse curso e eu vou continuar fazendo na prática com vocês para testar sempre que eu julgar que um determinado trecho de código deve ser testado. Vamos lá então para o nosso documento de apoio, estudar algumas propriedades que retornam objetos filho do Object Application e vamos ver exemplos de código na prática. Vamos ao trabalho então. Eu já falei para vocês várias vezes que o modelo de objetos do Excel é uma hierarquia de objetos, né? Tem o objeto pai, que é o application, depois o workbook, que representa uma pasta de trabalho, e assim por diante e hierarquicamente. Então, quando trabalhamos com uma hierarquia de objetos, que é o caso do modelo de objetos do Excel, existe o conceito de objetos pai e objetos filho. Em um dos títulos das lições anteriores, eu adjetivei o seguinte: o Object Application como sendo o pai de todos. Até vou dar um destaque aqui. Ou seja, não existe um objeto acima do Object Application na hierarquia de objetos do Excel. Mas dentro de um Object Application pode haver um ou mais objetos do tipo workbook, por exemplo. Cada workbook
representa uma pasta de trabalho aberta. Dizemos que cada objeto workbook, cada pasta de trabalho que é aberta, é um filho do objeto application. Em cada objeto workbook pode haver uma ou mais planilhas, aquelas guias ali embaixo, as várias planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho. Planilhas estas que são acessadas através da coleção Worksheets, que nós até já vimos em ação no exemplo anterior, no vídeo anterior. Dizemos que cada objeto worksheet é filho do objeto workbook ao qual pertence a planilha. E assim poderíamos continuar para mais objetos, mais níveis nessa hierarquia, tendo sempre um objeto pai e um objeto filho, com exceção do application, que é o do topo da hierarquia. Então não existe o pai do objeto application. Isso, talvez seria o Windows, né? O Excel, uma instância do Excel, só pode ser criada dentro de uma instância do Windows. Mas em termos de programação VBA, o objeto top na hierarquia é o objeto application. Muitos dos métodos e propriedades do objeto application eles são utilizados para retornar objetos filhos. Por exemplo, a coleção workbooks retorna uma coleção de objetos filhos do tipo workbook. A propriedade active workbook retorna uma referência à pasta de trabalho atual e assim por diante. Nessa edição eu vou apresentar alguns métodos e propriedades, os quais retornam objetos filhos do objeto pai, que é o objeto application. Retornando elementos ativos. Existe uma série de propriedades que retornam elementos ativos, aqueles onde o cursor está com o foco, como por exemplo a célula ativa, a planilha ativa ou a pasta de trabalho ativa. Essas propriedades estão descritas a seguir. Propriedade Active Excel. Retorna um objeto range representando a célula ativa da janela ativa, a janela que está sendo exibida. Se a janela não estiver exibindo uma planilha, essa propriedade vai falhar e vai dar um erro em tempo de execução. Essa propriedade é do tipo somente leitura, ou seja, somente podemos acessar o valor dessa propriedade. Não podemos modificá-la via código VBA. Quando você não especifica um qualificador de objeto, essa propriedade retorna a célula ativa da janela ativa, ou seja, a célula ativa da planilha que está atualmente ativa. Tenha cuidado de distinguir entre célula ativa e seleção. A célula ativa é sempre uma única célula dentro da seleção atual. A seleção pode conter mais de uma célula, mas somente uma é a célula ativa. A célula ativa, resumindo, é onde está o cursor. Vou aqui para o Excel para ilustrar esse conceito para vocês. Supor que você seleciona lá, deixa eu dar um zoom aqui, uma faixa de células do A1 ao C10. A1 até o C10. A faixa ativa é toda a faixa, A1 até C10. Mas a célula ativa é a célula A1, que é onde está o cursor. Então existe o conceito de célula ativa, faixa ativa, se houver uma faixa selecionada, e a planilha que está ativa no momento, que é a que eu estou vendo aqui, e a pasta de trabalho ativa, que é a que está sendo exibida no momento. Tá? Todos os comandos a seguir retornam a célula ativa, sendo todos equivalentes. Active Cell, aquilo que eu disse, ó, se eu usar só Active Cell, o VBA entende que é para mim usar a planilha atual da pasta de trabalho atual. Então não precisa, mas se você quiser especificar Application, ou Active Windows, que retorna a janela ativa, ou Application.Active Windows, todas são equivalentes. Eu vou mostrar para vocês através de um exemplo aqui. Ó. Vou ir lá para o nosso código, vou para a minha planilha, vou botar um valor aqui na célula ativa, José da Silva, tá? E vou deixá-la como célula ativa, deixar o cursor nela, e vou lá para o meu código VBA, pagar o que tinha antes, e vou usar aqui, ó, MessageBox ActiveCell.value para retornar o valor da célula atual. E vou fazer isso para todos esses comandos aqui, ó, tá? Então vocês veem que todos vão retornar a mesma coisa porque todos são equivalentes. Application.ActiveCell.value, tá? MessageBox ActiveWindow.ActiveCell.value, MessageBox Application.ActiveCell.value. Ou seja, todos vão retornar o que? José da Silva, que é o
o valor da célula atual, lá da célula 1 onde está o cursor. Vamos ver se é verdade? José da Silva, José da Silva, José da Silva, José da Silva. Todos esses comandos, ActiveCell.value, Application, todos eles são equivalentes e fazem referência à célula atual, ok? Acho que provei para vocês na prática que esses 4 comandos são equivalentes. A propriedade ActiveShart, ela retorna um objeto chart, um gráfico, representando o gráfico ativo. Tá? Também a maneira de retornar ela pode ser essas 4 maneiras, ActiveShart, Application.ActiveShart, ActiveWindows. E assim por diante. Se não tiver um gráfico selecionado e você chama essa propriedade, vai dar um erro em tempo de execução, dizendo que nenhum objeto pode ser retornado. A propriedade ActiveSheet retorna um objeto do tipo Worksheet associado com a planilha ativa da pasta de trabalho ativa. Retorna Nothing se não houver uma planilha ativa. É do tipo somente leitura. Se você não especificar um qualificador de objeto, essa propriedade retorna a planilha ativa da pasta de trabalho ativa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Veja esse comando aqui. Apagar o que tinha antes. Ó. O nome da planilha ativa é ActiveSheet Name. Propriedade name da propriedade ActiveSheet. Vamos executar. Ó, o nome da planilha ativa é clientes. Se eu executar esse código quando eu estou em outra planilha, ele vai retornar o nome da planilha onde eu estou. Quer ver? Fui lá para a planilha transportadores. Executei aqui. O nome da planilha ativa é transportadores. Tá? Então, ActiveSheet retorna uma referência à planilha ativa. E aí eu uso a propriedade name para retornar o nome da planilha. Tá? Poderia ser excel.application.activesheet ou apenas application.activesheet.name. É a mesma coisa que aqui. Posso usar a sintaxe completa ou apenas a simplificada. Tá bom? Propriedade ActiveWindow. Ela retorna um objeto do tipo Windows, uma janela do sistema operacional, representando a janela ativa. É do tipo somente leitura. Retorna Nothing se nenhuma janela estiver ativa. Tá? E esse exemplo aqui, ó, o nome da janela ativa é e usa a propriedade Caption para mostrar o título da barra de título aqui da janela. Vamos testar esse código? Vamos lá então. Opa, é aqui. O nome da janela ativa é a propriedade ActiveWindows, que retorna uma referência à janela ativa, e a propriedade Caption, que retorna o que tem na barra de títulos da janela ativa. Vou dar um F5. O nome da janela ativa é pasta 3. Exatamente o que está lá em cima, ok? Vocês viram, pessoal, que com essas propriedades, com isso dá para ter acesso a tudo o que tem dentro de uma planilha do Excel. Propriedade Active Workbook retorna um objeto do tipo Workbook representando a pasta de trabalho que está ativa no momento, que está carregada no Excel. Então, o nome da pasta de trabalho ativa é ActiveWorkbook.name. Poderia usar application.activeworkbook ou excel.application.activeworkbook. Tudo é equivalente, conforme eu coloquei aqui no início. A propriedade Rows do objeto Application. Essa propriedade retorna um objeto Range, que é uma faixa de células no Excel, representando todas as linhas da planilha ativa. Se o documento ativo não for uma planilha, e você chamar a propriedade Rows, ela vai falhar. É somente leitura. O uso dessa propriedade sem um qualificador de objeto equivale a usar ActiveSheet.Rows. Vamos a alguns exemplos de uso da propriedade Rows. Worksheet, planilha clientes.rows, a linha 3, delete. Deleta a terceira linha da planilha clientes. Então, vamos fazer um teste aqui, ver se isso é verdade. Vou vir aqui para minha planilha clientes. Na terceira linha, vou botar aqui Maria do Socorro. E aqui, vou colocar um texto qualquer, a data de nascimento dela. 31/8/1955. Só para colocar conteúdo na linha 3. E vou executar esse comando aqui, vamos ver o que acontece.
worksheets, ponto, planilha clientes. Sempre lê de trás para frente, né? Excluir a linha 3 da planilha clientes. Se eu executar esse, o que vai acontecer com a linha 3? Foi excluída. Ó, excluiu a linha 3, não tem mais nada, ficou em branco. Quisesse excluir a linha 1, simples também, né? Excluir a linha 1 da planilha clientes. Executei, ó, excluiu a linha 1. Tranquilo, né? Acho que, e ao invés de worksheets, podia ser application.worksheets, mesma coisa. Ou excel.application.worksheets. Tudo isso é equivalente. Vamos ver se tem mais algum exemplo com house aqui. Esse exemplo próximo aqui, né? Exclui linhas na região atual da planilha, onde o valor na célula 1, célula da primeira coluna da linha, for o mesmo que o valor na célula 1 da linha anterior. Então veja que aqui ele tem um algoritmo pronto. Se eu tenho uma planilha lá que está ordenada e tem valores repetidos numa determinada coluna. Eu quero que o Excel teste se o valor da linha de baixo, que está na coluna 1, é igual ao valor que está na linha de cima, então ele exclui a linha que está duplicada, a primeira linha. Tá? O que ele faz? Ele percorre todas as linhas na planilha 1, tá? E ele vai atribuir para a variável x o valor da primeira célula. Se x igual a last, então ele deleta last e faz last igual a x. Então ele vai percorrer linha por linha, tá? Vai testar o valor na coluna 1. Se o valor que está ali na coluna 1 é igual ao valor que está na coluna 1 da linha anterior, ele deleta essa linha e ele faz last igual a x, ou seja, o valor da última igual ao valor da atual. E aí ele vai para a próxima e vai testando, vai testando. Vejam que com uma pequena lógica de programação você implementa digamos assim, uma solução bem elegante para solucionar um problema. Até vou fazer esse exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar José da Silva. José da Silva. Vou repetir. Da Silva. José da Silva. Maria do Socorro. Paulo Andrade. Paulo Andrade. Pedro Pereira. Anderson Costa e Anderson Costa, tá? E vamos executar esse trecho de código. Ele deve fazer o quê? Deve eliminar as duplicadas e deixar só as que não estão duplicadas. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui. E vamos executar esse código aqui. Vamos ver se ele faz realmente isso, tá? Então, basicamente, ele usou um for each para percorrer todas as linhas na região atual, que é a região que está ativa, tá? Que eu vou selecionar ali. Se ele encontrar o valor de uma que é igual ao da anterior, ele deleta. Basicamente isso. Então, vamos selecionar aqui antes dele fazer, que daí ao selecionar ele trabalha só aqui. E vamos mandar ele executar aqui. Vamos ver se ele faz esse trabalho. Fez direitinho. Vamos ver se ele fez o que era para fazer. Olha aí que beleza. Com exceção do primeiro, né? Que ele deu um bugzinho no código porque ele tinha 3 vezes. E ele só testa se tem uma vez igual. Só que se eu executar de novo, aí ele vai limpar. Quer ver? Executei de novo. Olha que beleza. Tá, agora sim, só deixou um de cada vez. Então, com uma pequena, com o uso do for each, um teste if e um determinado objeto, você tem uma solução elegante para um problema prático do dia a dia, tá bom? Vamos continuar vendo alguns exemplos aqui. Próximo exemplo, exibe o número de linhas na seleção atual da planilha clientes. Se mais de uma área for selecionada, o exemplo fará um loop através de todas elas.
Então, ó, eu ativo a planilha cliente e conto quantas áreas estão selecionadas. O que seriam áreas selecionadas, pessoal? Se eu seleciono aqui, ó, por exemplo, tem só uma área selecionada. Mas você sabe que usando Ctrl, vocês podem selecionar diferentes faixas, né? Então aqui eu teria 3 áreas não contínuas selecionadas. Isso que eu estou fazendo aqui no código, ó. Estou atribuindo para a variável área count, estou usando a propriedade count da coleção áreas do objeto selection. O objeto selection ele representa a seleção na planilha atual. Aqui poderia ser excel.application.selection.area, entende? Mas não precisa ser completo. Então o selection retorna uma referência à seleção atual e a propriedade count da coleção áreas retorna quantas áreas estão selecionadas. Eu vou só testar só esses 2 comandos aqui, ó. Depois eu testo o resto. Olha aqui, e vou exibir message box áreas selecionadas. 2 pontos e área count. Vamos executar esse exemplo, ele deve retornar 3. Ó, áreas selecionadas 3. 1, 2, 3. Dá um OK. Agora eu vou fazer um teste. Vou selecionar mais uma área aqui, ó. Seguro o Ctrl e vou selecionar aqui e vou executar o comando de novo. Vamos lá, filho. Aqui. Áreas selecionadas 4. 1, 2, 3, 4. Então vejam que tem propriedades e métodos para tudo. Eu usei o worksheets, o nome da planilha .activate para ativar a planilha clientes. E aí usei a propriedade count da coleção áreas do objeto selection, que é o que aponta para a seleção atual, para retornar um número de áreas selecionadas. Agora vamos ver o resto do nosso exemplo aqui. Onde é que está o nosso código de exemplo? Está aqui, ó. Eu testo. Se a área count menor ou igual a 1, então a seleção contém tantas linhas. Ele mostra só. Se só tem uma área selecionada, eu uso a propriedade rows, a propriedade count da coleção rows, para dizer quantas linhas estão selecionadas na área que é a única que está selecionada. Caso contrário, ou seja, se tiver mais de uma área selecionada, ele inicia um contador como sendo igual a 1, e para cada, aqui é o nome de uma variável, né? Para cada objeto, para cada área, na coleção de áreas faz o quê? Área, o valor do i, da seleção contém tantas linhas. E aí ele faz i igual a i mais 1 e vai para o próximo item do nosso for each, para o próximo item da coleção. Aí na primeira passagem do laço i igual a 1, ele mostra o número de linhas da área 1, daí e torna o i igual a 2. Aí na segunda passagem ele faz o número de linhas da área 2 e assim até o número de linhas dele percorrer todas as áreas da seleção. Vamos acrescentar esse trecho aqui. Vamos só separar um pouquinho para ficar de mais fácil leitura. Ó. Tem o nosso for each aqui. E vamos ver aqui quantas áreas nós temos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 áreas. A primeira área tem 5 linhas. Aqui tem uma com 7 linhas, outra com 6 linhas e outra com 7 linhas. Ele vai mostrar, como é mais de uma área, o número de linhas de cada uma dessas áreas. Vamos executar então? Ó, áreas selecionadas, 4, certinho. Área 1 da seleção contém 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Área 2 da seleção contém 7 linhas. Confere. Área 3 da seleção contém 7 linhas. Que é essa aqui. Essa aqui foi a última que nós selecionamos. Então essa é a área 4. Confere. E a área 4 contém 6 linhas, confere. Ele está dizendo rows porque eu coloquei rows entre aspas, tantas linhas. Então, recapitulando a lógica, pessoal. Worksheet clientes.activate ativa a planilha clientes. A propriedade, a coleção áreas, ela retorna um número de... Ela é uma referência às áreas
selecionadas. E a propriedade count diz quantas áreas tem selecionadas. No nosso exemplo foi 4. Eu mostro o número de áreas selecionadas e aqui eu faço um teste. Se o número de áreas for menor ou igual a 1, significa que só tem uma área selecionada, só mostra usando a propriedade count o número de linhas daquela área. Caso contrário, inicializo uma variável em 1 e uso um laço for aqui para percorrer todas as áreas da seleção atual. Para cada área, o que é que eu faço? Eu mostro o número, no primeiro passagem vai ser 1. Então, área 1 da seleção contém, e uso a propriedade count da coleção rows para retornar o número de linhas. Incremento o valor de i, na primeira passagem ele era 1, vai ser passado para 2 e vem de novo. Área 2 da seleção contém, e assim para todas as áreas da seleção, contenha 2 ou 2.000 áreas. Vamos fazer um teste aqui, se a nossa lógica está funcionando. Vou desfazer a seleção, vou selecionar duas áreas aqui. A primeira com 5 linhas e a segunda com 2. Vamos ver se ele vai funcionar, continuar funcionando. Áreas selecionadas, 2. Perfeito. A área 1 da seleção contém 5 linhas. Perfeito. A área 2 da seleção contém 2 linhas. Perfeito. Então viram que a nossa lógica está funcionando. E o que a gente usou de novo aqui? O comando worksheets, o nome da planilha e a propriedade activate para ativar determinada planilha. Ativar uma planilha correspondente a clicar nela aqui, ó, pessoal. Agora a planilha ativa é produtos e agora é clientes, agora é fornecedores, entende? Isso que é o activate. Usamos a propriedade count da coleção áreas do objeto selection, que é uma referência à seleção atual, para atribuir para a variável área count quantas áreas tem selecionadas. E aí exibimos o número de áreas que estão selecionadas. E aí eu testo. Se ela for menor ou igual a 1, significa que tem uma única área selecionada. Aí eu uso a propriedade count da coleção rows para retornar o número de linhas da seleção atual. Só tem uma área. Caso seja mais do que uma, aí tem essa lógica aqui. Inicializo uma variável em 1 e uso um for each para percorrer todas as áreas da seleção atual. Na primeira passagem igual a 1, ele vai dizer área 1 tem tantas linhas. Uso a propriedade count da coleção rows. Incremento i, ele era 1, 1 mais 1, 2. Então, para a segunda área 2 da seleção. E assim ele vai fazer isso para todas as áreas dessa seleção e vai exibir para cada área o número de linhas que a respectiva área contém. Vejam que é lógica de programação pura em combinação com os comandos e objetos do modelo de objetos do VBA. Daí dá para fazer muita coisa realmente. Tá? E aqui tem alguns comentários, que é o que eu acabei de comentar com vocês. Ó. É ativada a planilha clientes, depois eu uso a propriedade count da coleção áreas do objeto selection para ver quantas áreas tem. Testo se tem mais do que se é uma única área. Exibo o número de linhas daquela área. Se for mais do que 1, eu uso o for each para percorrer todas as áreas da seleção e incremento essa variável ali a cada área diferente para poder ter o número da área. Área 1, área 2, área 3 e assim por diante. Então nessa lição você aprendeu sobre as principais propriedades do Objeto Application, propriedades que retornam objetos filho. Na próxima lição eu vou falar sobre as propriedades e métodos do Objeto Application, que são utilizadas para habilitar e desabilitar recursos do Excel. São propriedades que também você pode configurar, se for na interface gráfica, aqui, ó, através de arquivo, opções. Todas essas opções aqui, claro que eu não vou falar de todas, porque são centenas, né? Mas todas elas podem ser configuradas usando programação VBA, ok? Mas isso já é assunto para a nossa próxima lição. Essa lição era os tais de objetos filho. As propriedades do Objeto Application que retornam objetos filhos do Objeto Application. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição
tenha trazido novidades. Espero que vocês tenham entendido os exemplos. Qualquer dúvida sobre qualquer um dos exemplos, me manda um e-mail, informa o número do módulo, o número da lição e descreve a tua dúvida. Valeu? É meu desejo realmente que tenha sido útil para vocês essa lição e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!